Olá, boa noite pessoal. Boa noite, vamos chegando. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Excesso de Sobriedade. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Dando continuidade, né? Começando a semana com a nossa meditação diária. Como de costume, toda segunda-feira a gente faz uma meditaçãozinha às 9 da noite sobre recuperação. Eu tento não ficar muito só no contexto de grupo, porque eu sei que muitas pessoas participam de grupo, outras não, outras participam de espiritualidade, outras de instituições. Então cada um tem um programa de recuperação dentro de um contexto diferente, né? Embora o grupo seja necessário, mas a gente tenta expandir um pouco a visão fora exclusivamente do contexto de grupo, né? Então hoje o tema da meditação de hoje é o continue voltando, né? E como eu já tenho, acho que umas 2 meditações falando sobre o continue voltando, eu resolvi dar uma mudada, né? Para não ficar muito maçante também, repetitivo, falando a mesma coisa. Eu acho que eu tenho, se eu não me engano, 2 meditações e que o tema era o mesmo nome, né? Continua voltando. Continue voltando, né? Mas, embora o título da live seja diferente, pode entrando aí, pessoal. Embora o título da live seja diferente, eu vou tentar linkar aí o Continue Voltando do Só por Hoje com os diferentes contextos da recuperação e o que eu entendo do Continue Voltando, certo? Para quem não sabe, daqui a pouco eu vou explicar o que é esse Continue Voltando, né? Então vamos chegando, vamos deixando o seu like, compartilhe o vídeo para alguém que você conheça que precisa se engajar com a recuperação aí de alguma forma, compartilhe com a família, enfim. O pessoal que segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, no Facebook, participe do grupo SOS Sobriedade no Facebook. O pessoal que segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook. Quem quiser se atualizar dos conteúdos, de tudo que a gente está fazendo na internet, né, na verdade, tanto eu quanto a psicóloga Andressa do Interapsico, tem a lista de transmissão do WhatsApp nossa aqui na descrição do vídeo, no YouTube, né, não no Instagram, porque no Instagram não tem como colocar a descrição. Depois que termina a live, daí eu coloco, né, mas para quem quiser participar, no YouTube tem o link da descrição aí, o link na descrição das nossas listas de transmissão no WhatsApp, do nosso Telegram e assim por diante. Aí você participa, tira sua dúvida, enfim. Tá ok? Então vamos lá então falar do Continue Voltando, né? O que é o tal do Continue Voltando dentro do programa de recuperação, né? É a manutenção. A gente sempre fala aqui no canal que a dependência química é uma doença complexa, crônica, o tratamento é de longo prazo, né? Daí sempre polemiza a questão de algumas pessoas acreditam que não tem cura, outras debatem esse assunto, acham que tem cura e etc. Né? Mas é a minoria, né? A maioria fala da dependência química como uma doença incurável. Então, por ser incurável, precisa de mudança de estilo de vida, manutenção, né? Como o HIV, como o diabetes e como outras doenças aí crônicas e incuráveis, que você precisa mudar todo um estilo de vida, fazer um acompanhamento, né? Monitorar nível de insulina, de açúcar no sangue, tomar coquetel, né? E a dependência química, ela não é uma doença totalmente física, ela é uma doença de aspectos físicos, né? Biológicos, só que também de aspectos psicológicos, emocionais, sociais, comportamentais. Então é muito complexa e a dimensão da doença é muito grande, muito ampla, né? Ela interfere em diversos aspectos da nossa vida. Então, por ser uma doença crônica, é preciso de manutenção, é preciso de cuidado diário, de autocuidado. A gente falou muito sobre autocuidado relacionado à dependência química e ao Covid ontem, aqui no canal. Para quem não assistiu, convido você a assistir, está na playlist lá no YouTube com a psicóloga Andressa. A playlist se chama Psicólogo ao Vivo, a playlist. Então tá lá, a gente fez uma live ontem falando, né, do autocuidado agora, com a flexibilização da quarentena, o autocuidado que o dependente químico, seja em uso, seja em recuperação,
deve tomar, principalmente o dependente químico que está em uso, né? Porque compartilha objetos de uso, não toma cuidado, o uso crônico de drogas baixa a imunidade do corpo, e daí, por mais que a pessoa não tenha uma idade avançada, ela pertence ao grupo de risco por ter um estilo de vida desregrado, né? E etc. E se você quiser, né, tiver interesse nesse assunto, assista a nossa live de ontem, tá ok? Então hoje, na meditação do Só por Hoje, a gente vai falar sobre continue voltando. Né? O que é o continue voltando? É uma expressão muito comum usada em grupo de apoio, que é o quê? Eles têm a filosofia de que a cura para a dependência química, apesar dela ser incurável, né? A gente fala, mas assim, o sucesso da recuperação ele se dá pela manutenção. Ou seja, o fato da pessoa continuar voltando para o grupo de apoio ou vinculado a algum programa de recuperação é o que permite com que a pessoa tenha sucesso na sua recuperação e evite recaídas. É a manutenção dos cuidados com a saúde física, mental, emocional, espiritual e etc. Então todos esses cuidados, né, diários, constantes, é o que faz você ter sucesso na sua recuperação. Então o continue voltando, ele significa isso. Tá? Então eu vou ler a meditação de hoje, como eu sempre faço na segunda-feira, né? Eu leio a meditação e depois eu falo um pouco a minha reflexão sobre o assunto. E como de costume, depois eu abro para as perguntas, tá ok? Então vamos lá então, segunda-feira, dia 1 de julho de 2020. Não temos que estar limpos quando chegamos aqui, mas depois da primeira reunião sugerimos que os recém-chegados continuem voltando e que voltem limpos. Não temos que esperar uma overdose ou prisão para receber a ajuda de Narcóticos Anônimos. Muito poucos de nós chegam a NA cheios de boa vontade. Alguns estão aqui porque foram obrigados a frequentar as reuniões por ordem judicial. Alguns vieram para salvar suas famílias, outros para salvar uma carreira que estava à beira da ruína. Não importa porque estamos aqui, o que importa é que estamos. Já ouvimos dizer que, se trouxermos o corpo, a mente acompanha. Podemos ir às reuniões com má vontade. Podemos ser um desses que sentam no fundo da sala com os braços cruzados, olhando de forma fixa e ameaçadora para qualquer um que se aproxime. Talvez deixemos a sala antes da oração final. Mas se continuarmos voltando, descobriremos que nossas mentes começam a se abrir. Começamos a baixar a guarda e a realmente escutar quando os outros partilham. Podemos até mesmo ouvir alguém com quem nos identificamos. Começamos o processo de mudança. Depois de algum tempo, descobrimos que alguma coisa além da nossa mente chegou às salas de NA. Nosso coração também chegou. O que é mais importante, depois que isso acontece, é o milagre que realmente começa. Certo? Então, só por hoje, vou fazer um esforço para ouvir com a mente aberta aquilo que é partilhado. Então, pessoal, essa é uma meditação que eu já fiz várias reflexões aqui, então eu não vou me prender à meditação especificamente. Se você quiser saber sobre o Continue Voltando, que é uma coisa muito falada nos grupos, tem 2 vídeos meus, 2 lives minhas, na nossa playlist de meditação diária que eu falo mais a fundo sobre o Continue Voltando. O que eu queria falar hoje, que eu fiz aqui um resumo aqui, é o porquê que as pessoas deixam de continuar voltando, né? Tanto que o tema da live é o melhor remédio para dependência química é continuar participando, né? Que é o continue voltando. Então, a participação ativa na recuperação, seja a maneira como você encontra a sua recuperação, seja dentro de uma comunidade terapêutica, seja dentro de uma clínica de reabilitação, seja dentro de um grupo de apoio de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, seja dentro de uma igreja, enfim, existem várias modalidades. Tem o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Eu sempre falo, todas as ajudas são válidas, né? E a ajuda mais efetiva é a somatória de todas elas, né? Toda ajuda é válida. E eu acho que a junção dessas alternativas é o tratamento mais eficaz, né? Muitas pessoas não fazem tratamento por internação, né? Com internação, mas
um grupo, um medicamento, né? Um acompanhamento psicológico, né? Participar do centro de atenção psicossocial, essa junção de coisas é o que eu acho que dita o sucesso da recuperação, que determina o sucesso da recuperação. Então, de qualquer forma, seja você participando de um grupo de apoio ou não, a sua recuperação ela tem que ser ativa. O que é ativa? Ela tem que ter atividade diária. Não adianta eu tomar um remédio e esperar que esse remédio faça milagre. Não adianta eu depositar todas as minhas expectativas no psicólogo que vai me dar 5 dicas infalíveis de como ficar de pé. Não adianta eu ir para a igreja achando que a leitura do evangelho vai salvar a minha vida. Não adianta, tá? O sucesso da recuperação é o comprometimento do paciente. Eu sempre falo, né, que a participação ativa, e na dependência química exige muito isso, é quando o paciente ele se torna menos paciente e se torna mais agente da sua própria cura, da sua própria recuperação. Então, na recuperação da dependência química, você tem que ser menos paciente e mais agente. O que é ser paciente? O paciente é aquele que, quando eu estou com uma doença, por exemplo, eu não apito nada, né? Eu fico lá, o médico faz exame, me receita um remédio, né? Então, ali dentro do hospital, eu sou um paciente. Por quê? Porque eu não tenho autoridade, eu não tenho condições de ser um agente da minha própria cura. Quem que está fazendo o trabalho? É o médico e o medicamento. A partir da hora que ele me dá alta e fala, ó, vai para casa, só que você vai ter que continuar tomando remédio, você vai ter que evitar certos alimentos, você vai ter que fazer uma atividade física, enfim. Ele passa alguns procedimentos para que eu continue esse tratamento. A partir da hora que eu pus o pé para fora de um hospital, eu sou um agente da minha recuperação. De qualquer doença, agora eu não estou nem falando de dependência química. Eu sou um agente da minha recuperação. Por quê? Porque cabe a mim dar continuidade ao tratamento e não mais ao médico. O médico foi até ali, que é dentro da instituição, do hospital. Depois dali, né, a cada 15 dias eu vou no retorno para o médico me examinar, entendeu? Mas nesses 15 dias o médico não vai estar todo dia me ligando, falando, viu, você tomou seu remédio hoje? Viu? Você evitou gordura hoje? Então, ele não vai fazer isso. Cabe a você ser o responsável pela sua própria cura, pela sua própria recuperação. E na dependência química é a mesma coisa. Eu tenho que ser agente da minha recuperação. E não só paciente. Não só depender do psicólogo, do psiquiatra e do remédio. Eu preciso agir em prol da minha evolução, da minha melhora. E quando eu falo agir, é aprender ou desenvolver um repertório de recuperação. O que é o repertório de recuperação? É todo o conjunto de habilidades que você precisa para viver sóbrio. Né? O remédio ele não te ensina um repertório. Quando a gente fala de repertório, é comportamentos. Tá? Então, o remédio ele não vai te ensinar um comportamento novo. Ele vai aliviar a fissura, aliviar a sua ansiedade, regular o seu estado emocional. Cada remédio tem uma função no organismo, né? E daí o médico vai avaliar o melhor medicamento para você. Porém, o repertório de recuperação é você que tem que desenvolver dentro de um processo de aprendizado, num atendimento psicológico, numa clínica de recuperação, num grupo de apoio. Né? Aprender a ter paciência, aprender a ter mais força de vontade, aprender a ter motivação, aprender a ter hábitos mais saudáveis, aprender a tolerar a frustração, aprender a resolver problemas e conflitos, enfim. Esse é o repertório, né? Conhecer a doença, como ela funciona na sua vida, os horários de risco, o que te leva a recair, o que te protege de uma recaída. Tudo isso é o repertório de recuperação, certo? São as habilidades que eu preciso desenvolver na recuperação, tá? Então, isso é participar ativamente, é desenvolver esse repertório, é correr atrás, é agir, é ser mais agente do que paciente, a fim de evitar recaídas, de dar continuidade à recuperação, evitar situações de risco, criar uma rotina de recuperação, bons hábitos, tudo isso, né, que é o que compõe o repertório, certo? Então, guarde sempre essa frase, na recuperação, guarda isso, anota, coloca no imã de geladeira ali na sua frente. Na recuperação da dependência química, eu preciso ser mais agente do que paciente, né? Então, o paciente, ele é passivo, né? Ele está mais recebendo ajuda do que buscando recursos
próprios para se proteger, né? E o agente não. Ele saiu já da condição de paciente. Eu não estou falando que você não tem que ser paciente, mas quando você está na manutenção da recuperação, quando você está no começo da recuperação, você precisa mais de ajuda e tem menos condições de ser agente da sua recuperação. Porque você não sabe nada ainda, você está aprendendo. Isso é natural. Mas depois de um tempo, quando você já está mais há um tempo limpo assim, você já tem que ser agente da sua própria cura. E você vai sair dessa condição de paciente para agente continuando a participar ativamente da sua recuperação. E isso, né, é o que a gente menos vê muitas vezes na recuperação, que leva muita gente a recair. E a gente vê aqui no grupo muitas vezes a pessoa, não consegui, não sei o quê, e etc. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes, elas param, elas não continuam aquilo que começa. Não só o dependente químico, o ser humano como um todo tem dificuldade, né, de dar continuidade àquilo que começa, principalmente se isso exige compromisso e responsabilidade, né? Mas na dependência química isso é muito mais comum, né, na recuperação da dependência química, o abandono da recuperação. E eu elenquei aqui vários motivos existentes hoje que levam a pessoa a não continuar voltando, a não continuar participando, a desistir, a abandonar, né? É muito comum isso na recuperação, a gente vê bastante, tá? O primeiro motivo que leva a pessoa a não continuar voltando, a interromper a sua recuperação, e é um dos principais, eu acho, no começo, é a famosa sensação de cura, que é o que a gente chama. A gente chama de sensação de cura por quê? Imagine você com uma gripe forte ou uma pneumonia, sei lá, um problema de saúde qualquer. Você vai no médico, você está com febre, está com dor, está passando mal, então você está sofrendo devido a essa doença. Aí o médico te passa um tratamento de 1 mês. Aí você leva o medicamento para casa, ele fala a mesma coisa que eu falei, né? Evite alimento, evite friagem, evite sair descalço, etc. Ele passa lá os procedimentos que você tem que seguir. Você segue esse procedimento 2, 3 dias, a febre passa, a dor no corpo passa, você se sente melhor. E daí você para de seguir o tratamento, para de tomar o remédio e já começa a se expor a situações de risco. Que é o quê? Sai na friagem, anda descalço, não se alimenta mal, enfim. Só que o médico passou para você um procedimento, um tratamento de 1 mês. E você fez 3 dias. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa melhora um pouco, aquele sofrimento inicial passa e ela interrompe o tratamento. Porque o motivo que levou ela a buscar o tratamento não é tratar a doença, e sim eliminar o sofrimento. Depois que eliminou o sofrimento, não tem mais por que ela se tratar. Então ela está sempre sofrendo, porque ela está sempre doente. Certo? E na dependência química isso acontece o tempo todo, até a pessoa entender. E às vezes leva um tempo para a pessoa entender. O que acontece? A pessoa procura um psicólogo, procura uma clínica, procura um grupo, né? Vem no canal, nossa, porque eu nunca mais vou usar droga, isso acabou com a minha vida, estou sofrendo, que não sei o que, estou acabado, eu não aguento mais, nunca mais vou usar, a partir de amanhã eu mudei de vida. Aí beleza, ela procura ajuda, procura um medicamento, vai no grupo, começa a passar por psicólogo. Legal, faz tudo certinho. Enquanto ela está naquele sofrimento mais forte, que é a fase de abstinência, que é 1 mês mais ou menos, muita fissura, depressão, arrependimento, ela faz tudo certinho. E é natural que todo o processo de recuperação, quando você começa, seja para qualquer doença, igual eu estava falando, à medida que você vai tratando, você começa a se sentir melhor, é óbvio. Por quê? Porque você está tratando do problema. Então a abstinência vai passando, a fissura vai passando, a dor emocional vai passando, o arrependimento vai passando, todo aquele sofrimento que você estava tendo vai passando. Só que daí o que acontece? A pessoa confunde isso com cura. O fato dela se sentir melhor faz ela acreditar que ela já está boa e não precisa mais, que o problema dela está resolvido. Aí o que acontece? Ela para a recuperação, abandona grupo, abandona psicólogo, abandona... Isso é mais comum do que vocês pensam, né? Eu já tive vários pacientes aí que às vezes o que é? A pessoa faz 1 mês, não aguento mais essa vida, eu quero atendimento, que não sei o que, vou mudar de vida. Ela faz 1 mês, 1 mês e meio, melhorou um pouquinho, ela para. Depois ela some, depois ela aparece de novo.
aí dá tudo errado, né? Ela recai, está sofrendo de novo, aí ela pede ajuda de novo. E esse ciclo fica se repetindo muitas vezes na vida da pessoa. Quando eu trabalhava em comunidade terapêutica, isso acontecia muitas vezes também. A pessoa fica 1 mês, 2 meses, abandona o tratamento, né? Porque já se sente melhor. E daí o que acontece? Passa 6, 7 meses, ela está pedindo tratamento de novo. Por quê? Porque ela acredita que o fato dos sintomas irem embora e ela se sentir melhor, ela está curada. Isso é um grande auto-engano e um tiro no pé, porque as pessoas não melhoram. Então não confunda melhora momentânea com cura, certo? A melhora momentânea, ela acontece porque você está se tratando, você está indo no psicólogo, você está tomando remédio, você parou de usar, você está mudando de vida. Então, como consequência, as coisas para você começam a melhorar. Só que se você interrompe esse processo achando que está tudo resolvido, a sua vida começa a piorar de novo, você recai, certo? Então a sensação de cura é o primeiro motivo que leva as pessoas a não continuarem voltando, a abandonarem o tratamento e a terem problemas de recaídas constantes, certo? O segundo problema que eu sempre falo é as meias vitórias, tá? E tem nesse livro aqui dos 12 Passos, que é o que eu faço o estudo dos 12 Passos na quarta-feira. Quem tem interesse em adquirir ele, o link para a editora está na descrição do vídeo no YouTube. É a Jornada dos 12 Passos. Fala dos 12 passos, né, dos Alcoólicos Anônimos, e fala também dessas meias vitórias, que eu vou falar agora. Que é um dos motivos também que leva a pessoa, muitas vezes, a procrastinar a recuperação, a deixar para depois e ficar empurrando, né? O que são meias vitórias? São pequenas conquistas ou pequenas coisas que ainda estão preservadas da minha vida, que eu me apego àquilo para justificar que a minha vida não está tão ruim assim. Vou dar um exemplo, por exemplo. Então, assim, eu uso droga compulsivamente, estou sofrendo, estou tendo problema no casamento, não tenho dinheiro para nada, entro num programa de recuperação, aí eu melhoro um pouquinho, como eu estava falando da sensação de cura, e daí o que acontece? Eu estou trabalhando, tenho um bom emprego, a minha vida não está tão ruim assim, eu ainda trabalho. As pessoas normalmente usam muito o trabalho como justificativo. Então ela pega uma parte da vida dela que ainda está dando certo e usa como pretexto para continuar usando, ou para parar de buscar a recuperação, né? Ou seja, se eu estou trabalhando, logo meu problema está resolvido. Mas se o problema é a dependência química, que é um problema de saúde, o que o trabalho tem a ver com isso, né? Não se trata de dependência química com trabalho. Se trata com medicamento, atendimento psicológico, grupo de apoio, né? Tudo isso que a gente sempre fala no canal. Então as meias vitórias são aquelas partes da minha vida que ainda não foram destruídas pela droga, que eu uso como pretexto para abandonar o tratamento. Como? Emprego. Por exemplo, eu estava quase perdendo meu emprego, aí para não perder o emprego eu entrei numa recuperação. Aí eu melhoro um pouquinho, recupero meu emprego, para a recuperação, porque eu recuperei o emprego. Quando eu recupero a confiança da família, a família perdeu a confiança totalmente em mim, aí eu vou buscar ajuda. Aí eu melhoro um pouquinho, a família começa a confiar em mim de novo, eu acho que está tudo resolvido, né? Acontece aqui também muitas pessoas que param, né? Eu quero mudar de vida, que não sei o quê, passa no exame toxicológico, pronto, está resolvido o problema dela. Ou arruma um namorado, uma namorada, a vida começa a melhorar, compra um carro, alguma coisa. Então o que acontece? Isso são meias vitórias, né? E às vezes a gente até chama de falsas vitórias, porque engana você. Ou seja, 1% da sua vida está tendo sucesso e você se engana acreditando que aquilo é suficiente para você acreditar que o seu problema está resolvido. E na verdade não está. Tá ok? E o terceiro, né, que leva você a não continuar voltando, a não continuar praticando a recuperação e abandonar, são as diferenças, divergências e dificuldades sociais e de adaptação à recuperação. Isso principalmente nos grupos de apoio, comunidades, né, terapêuticas, clínicas, que leva a pessoa a parar a recuperação, a abandonar, porque tem dificuldade de se adaptar, tem dificuldade em conviver com pessoas, né, com diferenças, com divergências, pessoas que pensam diferente, com conflitos que não conseguem resolver, né, problemas com pessoas. Normalmente a pessoa entra num grupo de apoio, não, eu quero mudar de vida, estou sofrendo, nunca mais vou usar essa droga, e etc. Aí vai num grupo
tudo legal, tá altamente motivado. Aí tem um contratempo, uma desavença com algum companheiro ali do grupo, pronto, é motivo para a pessoa parar, né? Então isso já mostra um problema de comportamento, de repertório, de recuperação. Ou seja, a pessoa não consegue lidar com pequenos problemas, né? Ela tem um problema com a pessoa, ela prefere abandonar o grupo do que resolver o problema com a pessoa. E isso tudo mostra o quanto ela tem de problemas para serem tratados na recuperação ainda. Então, diferenças, né? Lidar com as diferenças, lidar com grupos sociais, com a adaptação do novo estilo de vida também é motivo para não continuar voltando e abandonar o programa de recuperação. Bom, era isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês, né? Voltando de novo a fazer o anúncio aí, livro do Pablo Kurlander, A Jornada dos 12 Passos, editora Febract. É um livro que, para quem está em recuperação, eu super indico, tem que ter ou esse, ou também o Isto Funciona e o livro azul do Narcóticos Anônimos. Né? Tem os livros do Alcoólicos também. Como eu não sou membro do Alcoólicos Anônimos, eu não conheço muita literatura do Alcoólicos. Eu conheço os 12 Passos, mas a vasta literatura do Alcoólicos eu não conheço porque eu não participo. Né? Mas super recomendo para quem tem problema com álcool. Afinal, os 12 Passos começou com Alcoólicos Anônimos, né? Não com narcóticos. Então, a jornada dos 12 Passos é uma visão um pouco diferente, né? Não é totalmente diferente dos 12 Passos do Alcoólicos Anônimos, mas é uma releitura, né? Dentro de uma vivência de comunidade, uma visão um pouco diferente, né? E vale muito a pena, tem inventário para fazer, inventário pessoal que tem no quarto do 10º passo, tem guia de reparação, tem práticas, mudanças concretas para cada passo que você pode fazer à medida que você vai estudando os passos. Super recomendo, tá ok? Para quem tiver interesse, nesse livro, link na descrição do vídeo, tá ok? Lá no YouTube, no Instagram depois eu coloco. Certo, pessoal? Então vamos dar boa noite para todo mundo aqui para depois começar a responder as perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui no Instagram, primeiro, que é menos gente, né? William, boa noite Flávio, boa noite Sandro, vamos ver, boa noite Luiz Longo Júnior, meu irmão tá aqui também, boa noite Priscila, boa noite Sena, boa noite Sena. Como adquirir o livro? Esse livro aqui, Sena, se inscreve no nosso canal no Instagram, tem algumas postagens minhas que tem o link, tá? Da editora Febract, certo? Se você, nas postagens do Instagram, no YouTube, se inscreve lá, em qualquer descrição de vídeo meu você vai achar o link que cai direto no WhatsApp da editora, tá ok? Porque não é meu esse livro, eu só coloco o link da editora Febract, tá ok? Porque eu sou amigo do autor do livro, né? Trabalhei com ele há muito tempo, então eu recomendo porque ele representa toda a minha formação de passo começou com esse livro, eu sempre falo. Depois que eu fui conhecer o livro azul, o Isto Resulta, tudo. Mas eu comecei a minha formação de 12 passos com esse livro aqui, tá ok? Isso em 2007, tá? Aí, como todo mundo já conhece a minha história aí, eu tive recaídas, depois fiz outro tratamento, e assim foi. Certo? Para quem quiser conhecer mais a minha história aí também, eu tenho um vídeo no YouTube que fala da minha história, que chama O Meu Casamento com as Drogas. É um livro que eu falo um pouco da minha história. Ok? Então é isso aí. Vamos ver aqui no YouTube, né? O pessoal que está aqui no YouTube. 30 minutos de live. Vamos dar boa noite pro pessoal aqui no YouTube. De nada, Sena. De nada. Se precisar de alguma coisa, entra no YouTube lá. Se tiver alguma dúvida, tem a lista de transmissão com o contato do meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem, fazer pergunta. Fica à vontade, tá ok? Vamos lá. Passei no exame. Vamos ver aqui. Boa noite primeiro, né? Boa noite, Amaro. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rodrigo. Olá, boa noite. Por que será que em alguns dias sentimos muita vontade de usar e em outros não? Isso se explica muitas vezes pelo sistema de recompensa do cérebro, né? Que eu sempre falo, a dependência química, ela é um processo de aprendizado. E os anos de adicção, né? Eu condicionei o meu cérebro a ser recompensado constantemente,
certo? E muitas vezes também a aliviar sofrimentos, seja físicos, seja psíquicos, seja emocionais, né? Ou seja, o meu sistema de recompensa aprendeu que quando eu quero prazer eu uso droga. Quando eu estou sofrendo eu preciso fugir dele usando drogas. O meu cérebro aprendeu a funcionar dessa maneira. Então, muitas vezes, alguns dias a gente tem vontade e outros não, porque alguns dias a gente foi melhor, a gente não teve problema, tá feliz, não tá ansioso, não tá estressado, não tá preocupado. Então a gente passa um dia tranquilo, então não vem vontade. Já outros dias a gente tem alguns problemas, alguns contratempos, tá preocupado, tá estressado, então, ou trabalhou demais, tá com uma dor de cabeça, enfim. A gente tem dias bons e dias ruins. E muitas vezes, quando a gente não tem um dia muito bom, a gente pode ter vontade de usar. Mas isso também não é uma regra. O nosso organismo, ele funciona naturalmente. Então, do nada, ele pode dar uma vontade. Entendeu? Então, não tem muito uma regra para dizer por que um dia dá vontade ou não. O organismo é dependente. De repente, deu um estalo ali e vem a vontade. E aí a gente entra na questão de desenvolver mecanismos de enfrentamento dessas vontades, que é o repertório de recuperação, que é construído dentro de um processo de recuperação, seja ele qual for, seja numa comunidade, seja num grupo, enfim, tá ok? Sena, obrigado pela ajuda e parabéns pelo trabalho social, precisamos disso de conhecimento consigo. Imagina, Sena, conte com a gente sempre que precisar, tá ok? Obrigado pela participação. Vamos lá. Quem mais? Certo, Rodrigo, espero ter respondido sua pergunta. Argélia, boa noite. Boa noite, Daniele, boa noite, Maílson, boa noite, Dimar, boa noite, Intera Psico, boa noite, Vinícius. Intera Psico da psicóloga Andressa, fazendo aí a divulgação para ela. Se inscreve no canal dela, é a psicóloga que participa, que atende pelo canal e que participa todo domingo das nossas transmissões ao vivo para falar de conteúdos de psicologia e dependência química. Tá ok? Vamos lá. O que mais? Vamos lá então. Meu namorado é um adicto em recuperação e está limpo, graças a Deus, está perto de completar 11 meses limpo. E tem 3 meses que parou de fumar cigarro. Sei que é um processo que não é fácil. Exatamente, Sena. Pessoal, caiu, eu tive que abrir outra live. Pessoal do YouTube, desculpa. Eu vou ter que fazer uma gambiarra depois aqui. Só que eu não vou conseguir acessar as perguntas que vocês mandaram lá. Então, faça a pergunta de novo para mim poder ter acesso, tá ok? A pergunta de vocês. Vamos lá. Continuação. Eu coloquei como continuação aqui, depois eu arrumo o título, tá ok? Busquei muitas vezes em suas publicações esclarecimentos para tentar entender esse processo. Qual o processo, Sena? Meu namorado é um adicto, né, em recuperação e está limpo, graças a Deus, está perto de completar 11 meses limpo e tem 3 meses que parou de fumar cigarro. Sei que é um processo que não é fácil. Isso, exatamente. Vai no YouTube, eu tenho uma playlist que fala sobre cigarro, como parar de fumar, o nome da playlist. Eu acho que vai poder te ajudar, Sena, tá ok? Pode ir lá que tem vídeo sobre como parar de fumar lá, tá? Vamos lá então aqui pro YouTube. Pessoal, desculpa, não sei o que aconteceu aqui, que caiu a internet e interrompeu a live. Aí eu tive que abrir outra, tá ok? Peço desculpa aí. Reformulem suas perguntas, que daí eu vou responder aqui, tá ok? Juliano, deu tudo certo com os exames. Estou muito feliz, graças a Deus. Parabéns, Juliano, e boa sorte na sua caminhada. Parabéns aí por ter conseguido passar no exame. Como evitar o uso cruzado de bebida e cocaína? Sempre caio na coca, depois de tomar umas. Fora que sempre que passo pelo bar, eu entro, é quase inevitável pôr um fim no uso de drogas. É aquela velha história, né? A adicção cruzada é aquilo. Enquanto a pessoa estiver bebendo, ela vai recair na sua droga, na cocaína, no crack, entendeu? E aquela coisa, a pessoa ela quer parar de usar cocaína, não quer parar de beber, não quer parar de frequentar bares e baladas. Aí fica difícil, fica pesado resistir. Então, eu sei que é difícil, mas se a sua intenção, Diego, é parar de vez com a cocaína, tem que fazer um trabalho aí psicológico de aceitação e para entender que talvez
vai ter que parar de frequentar esse tipo de ambiente e parar de beber, porque uma coisa puxa a outra, certo? Vamos lá. Boa noite, eu tive uma recaída e estou com medo de ter de novo. Estou tendo crise de ansiedade e pânico e estou me afastando de todos, me isolando. Eu estava pensando em voltar a lutar. Isso ajuda? Sim, com certeza. O esporte ajuda muito, Guilherme. Eu super recomendo. Se isso vai te ajudar, eu acho que é bom. Mas assim, eu sugiro também que você busque ajuda profissional para lidar com crise de ansiedade e pânico, certo? O motivo de você estar se isolando, se é dificuldade social ou não. Tentar entender. Assim, ó, o esporte ele é legal como um fator de proteção, alivia a ansiedade, isso tudo. Mas ele não vai fuçar a causa de tudo isso e como que você pode tratar a causa disso. Isso é terapia, tá? Então eu acredito que assim, o esporte vai ajudar muito você, mas fazer uma terapia para tentar encontrar a causa dessa ansiedade, desse pânico, desse isolamento, também é válido, tá ok? Quais exercício físico pode fazer em casa? Porque eu gosto muito de caminhar, mas não dá nessa pandemia. Em casa, olha, eu não sou muito especialista em exercício físico, Michel, né? Mas tem um monte de vídeo no YouTube que ensina como fazer exercício em casa. Se você der um YouTube aí, ó, como fazer exercícios físicos em casa, vai aparecer um monte de dica na internet, assim como o meu canal. Tem muita gente que vive disso, né? De academia, de prática de exercício físico, eu tenho certeza que vai ter dicas para você. Coloca aí no YouTube, né? Que dá para fazer, polichinelo, flexão de braço. Mas eu acho que assim, um professor de educação física, alguém que entenda disso, pode passar dicas mais interessantes que eu, tá ok? Cortar o álcool, exatamente, Def, Metal, boa noite. Boa noite, Gustavo, parabéns. Faz uma semana que vejo seus vídeos e me ajudou bastante para esclarecer muitas dúvidas. Legal, Gustavo, obrigado aí pela confiança. Se eu beber, eu fumo pedra e cheiro pó. Exatamente, uma coisa puxa a outra. Emerson, eu tive que cortar o mal pela raiz. Parei com tudo e estou muito bem, graças a Deus. Continue o seu trabalho, está me ajudando bastante. Legal, Gustavo. Tem uma filha linda. Bom, eu vou me concentrar nas perguntas, tá, pessoal? Vamos lá. Mais vezes fico estressado, mas nada que me faça voltar a usar. Eu não posso beber álcool, eu bebo muito, mas muito mesmo. Boa noite e parabéns. Se eu estivesse perto de vocês e contasse a minha história, vocês iam ficar perplexos. Deft, eu imagino. Vamos lá. Pessoal, eu vou me concentrar nas perguntas, tá? Se não tiver perguntas, eu só abri a live para me despedir de vocês aí, não ficar um buraco na edição, né? Porque acabou saindo aqui, paralisando a live no meio, tá ok? Então, se não tem perguntas, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a participação de todos, convidando vocês para... Amanhã tem vídeo novo no canal, a quarta-feira tem estudo dos 12 passos, para quem quer continuar participando ativamente da sua recuperação, como a gente falou aqui, continue, tá ok? Participando aqui, participando dos estudos, participando das lives, e é isso aí. Tenha uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima. Fui!